Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer aqui uma narrativa. Um rapaz que me perguntou se ele vai ser salvo, por quê? Ele ora, ele jejua e faz o bem, pratica o bem, mas ainda não foi batizado. Então ele me fez essa pergunta e eu respondi ele. E quero aqui nessa noite contar uma história em relação ao que ele me falou. Então primeiro eu vou contar essa história e depois vou responder a pergunta dele de forma bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a história começa assim. Havia um jovem chamado Elias. Ele era sincero, buscava a Deus com todo o seu coração. Acordava cedo para orar, jejuava constantemente, fazia o bem a todos ao seu redor. Seu coração ardia por agradar a Deus. Mas dentro dele existia uma pergunta que insistia em ecoar. Senhor, eu jejuo, eu faço bem, mas eu ainda não sou batizado. Será que eu vou ser salvo? Certa noite, depois de um dia de jejum e oração, Elias ajoelhou-se e abriu a Bíblia. E os seus olhos caíram em João capítulo 3, versículo 5, onde Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquela palavra cortou seu coração, não como condenação, mas como direção. Ele percebeu que o batismo não era apenas um ritual e nem uma burocracia religiosa. Era obediência, era aliança, era identificação com Cristo. Era morrer para o velho homem e nascer para o novo homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Enquanto ele meditava, Deus trouxe um entendimento profundo ao seu espírito. Elias, as tuas obras são boas, mas a salvação não vem pelas obras. A salvação é por meio de Cristo. Você ora, você jejua, você faz o bem, mas falta você dizer publicamente que morreu com Cristo e que quer viver nele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, lembrou ele de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro respondeu à multidão: meus amados, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E também ele lembrou de Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Elias entendeu. A minha busca é sincera, mas a plenitude da obediência começa no batismo. Glória a Deus. Ele percebeu que não era Deus quem estava longe dele. Era ele que ainda não havia dado o passo que o próprio Jesus mandou dar. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, uma paz sobrenatural desceu sobre seu peito. Glória a Deus. Ele se levantou, decidido. Eu vou cumprir toda a justiça, como Jesus cumpriu. Vou entrar nas águas e assumir
diante do céu e da terra que Cristo é o meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E assim Elias fez, meus amados. Ele se batizou. E naquele dia ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Oh, glória! Uma certeza absoluta de que seu nome estava em Cristo no livro da vida. Ao sair das águas, ele sorriu e disse: agora eu sei, eu jejuo, eu oro, eu vivo para Deus. E agora estou selado com Cristo, sou salvo. Louvado seja o nome do Senhor, não pelas obras, mas pela obediência à palavra. Então, meus amados, aqui eu quero dizer ao meu amigo que fez toda essa pergunta. Então eu tinha essa história, então eu falei essa história para que as pessoas pudessem entender que você pode ser bom, você pode fazer o que você quiser de bondade nessa terra. Você pode orar, você pode jejuar, mas você tem que confessar a sua fé em Cristo. Se você não confessar a sua fé em Cristo, você não cumpriu publicamente aquilo que Jesus fez. Jesus ordenou, ele deu uma ordem. Todos aqueles que forem batizados serão salvos. Ele deu uma ordem para cumprir a profecia, para cumprir a promessa de salvação em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu vou dizer esse meu amigo, que me fez essa pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, sua pergunta é sincera e profunda. A salvação não começa no batismo, mas no arrependimento e na fé em Jesus Cristo. O batismo é uma obediência que confirma a fé que você já recebeu. Eu vou te explicar com cuidado e base bíblica. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A salvação começa pela fé em Jesus. A Bíblia é clara. Somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras ou rituais. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Aqui não fala de jejum, oração, batismo, esforço humano. A salvação é dom, é um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebida quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador. A fé verdadeira nos leva ao arrependimento. A fé não é apenas saber que Jesus existe, é crer a ponto de entregar a sua vida a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Você ora? Você jejua? Ótimo! Mas essas coisas são expressões de fé. O que salva é se arrepender e confiar em Jesus. O batismo é obediência e testemunho. Com fé verdadeira, a Bíblia ensina que o próximo passo é batizar-se. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Observe, a condenação está ligada à incredulidade, não ao fato de não ser batizado. Porém, quem crê busca o batismo como ato de obediência à aliança com Cristo. Não é o batismo que salva, é a fé. Mas a fé
obediente busca o batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Exemplos bíblicos. O ladrão na cruz, meus amados, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele não jejuou, não se batizou, não teve vida religiosa, mas creu em Jesus no último momento. E o que Jesus respondeu para o ladrão na cruz? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. A fé sincera o salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Oração e jejum são frutos da fé, não a raiz. Você já buscou a Deus, mas não confunda buscar com nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está em João capítulo 3, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Nascer de novo é entregar sua vida a Cristo, receber o Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora eu quero dar uma resposta direta à sua pergunta, meu amigo. Sim, você pode ser salvo mesmo ainda não sendo batizado. Se crer verdadeiramente em Jesus e se arrepender. Mas se você não crer, não adianta o batismo. Ele faz parte da obediência e do pacto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão espiritual. A fé te salva. O arrependimento te limpa. O batismo te edifica publicamente com Cristo. A oração e o jejum te fortalecem. Receber essa verdade. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que palavra maravilhosa. Que Deus abençoe a vida de vocês, a noite de vocês. Santo, santo, santo é o Senhor que nos chama para vivermos uma vida santa com Ele e crer realmente de todo o coração em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não vou me estender muito, mas aqui eu quero ler o que os irmãos deixaram aqui. Paulo César da Silva. Boa noite, meu amigo. Que Deus continue te abençoando sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus por este momento maravilhoso de poder falar da palavra do Senhor. Santo, santo é aquele que nos chama. E nós temos que tomar posse da palavra, receber mesmo no coração. Nós temos que crer mesmo que Deus, Ele faz pelas nossas vidas quando cremos, quando buscamos, quando temos fé e esperança, que dependemos de Deus. Quando dependemos de Deus, Ele faz aquilo que a gente está pedindo a Ele com fé. Se for realmente do agrado de Deus. Se não for, não vai ser concretizado. Mas temos que crer que Deus é poderoso para nos dar aquilo que nós estamos buscando, que estamos trabalhando, os nossos projetos, os nossos sonhos. Temos que colocar na mão de Deus e trabalhar por eles. Fechar a nossa boca e continuar com o propósito. Enquanto vivemos nessa terra, nós temos que trabalhar, nós temos que perseverar nos nossos dias e confiar em Deus totalmente em nossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entrou aqui nessa live. Me desculpa aqui, deu um erro aqui, mas já consertei. Agradeço a participação do meu amado. Que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Fica com Deus e até uma outra próxima, se assim o Senhor, meu Deus, me permitir. Em nome de Jesus, gratidão.